Ao longo da história, a humanidade tem sido assolada por mistérios. Mas e se eu te dissesse que algumas das coisas mais chocantes da nossa história já haviam sido previstas há anos? Ou até séculos antes de acontecerem? De tragédias mundiais a avanços tecnológicos. Algumas previsões foram tão assustadoramente precisas que é impossível ignorá-las. Nostradamus, Júlio Verne. Até mesmo os Simpsons. Todos eles parecem ter vislumbrado o futuro de maneiras que ainda não compreendemos completamente. Será que estamos prestes a viver outras profecias sombrias? Ou será que o destino da humanidade ainda está em aberto? Junte-se a mim nesta jornada enquanto exploramos as previsões mais assustadoras que já se tornaram realidade, e tentamos desvendar o que o futuro nos reserva. O ano era 1898. O mundo se maravilhava com os avanços da engenharia, com gigantes de aço cruzando os oceanos. Foi nesse cenário que o escritor Morgan Robertson publicou um romance aparentemente inofensivo intitulado A História? Um luxuoso transatlântico, o maior já construído, apelidado de Inafundável. Seu nome? Em uma noite fria de abril, navegando a toda velocidade pelo Atlântico Norte, o encontra seu fim trágico ao colidir com um iceberg. A falta de botes salva-vidas suficientes transforma a tragédia em um massacre. 14 anos depois, a realidade imita a ficção de forma assustadora. O RMS Titanic, orgulho da engenharia naval considerado inafundável, encontra o mesmo destino do seu homônimo fictício. Uma colisão com um iceberg no Atlântico Norte. A falta de botes salva-vidas e a perda de centenas de vidas chocaram o mundo. A semelhança entre o destino do fictício e o Titanic real é simplesmente impressionante. Seria apenas uma coincidência macabra? Ou será que Morgan Robertson, de alguma forma, previu o futuro? Essa questão tem assombrado estudiosos e entusiastas por décadas. Michel de Nostredame, mais conhecido como Nostradamus, é talvez o profeta mais famoso da história. Em uma de suas famosas quadras, Nostradamus escreveu: uma grande guerra começará na França. Anos mais tarde, o mundo mergulharia no caos com a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Um conflito de proporções sem precedentes que teve início na Europa. Ele também previu uma Segunda Grande Guerra, ainda mais devastadora que a primeira. 2 décadas após o fim da Primeira Guerra Mundial, a humanidade se viu diante da Segunda Guerra Mundial, um conflito que redefiniu a história e moldou o mundo em que vivemos hoje. Como Nostradamus conseguiu prever com tanta antecedência eventos que moldariam o curso da história? Seria possível que ele tivesse acesso a um conhecimento além da compreensão humana? As profecias de Nostradamus continuam a intrigar e a gerar debate até hoje. Em 1865, muito antes da era espacial, o visionário escritor francês Júlio Verne publicou uma obra que cativou a imaginação do mundo. A história narra a jornada de 3 homens que, a bordo de um projétil disparado por um canhão gigante, viajam da Terra até a Lua. O que parecia pura fantasia na época se tornaria realidade pouco mais de um século depois. Em 1969, Neil Armstrong gravou seus pés na superfície lunar, tornando-se o primeiro homem a pisar em outro corpo celeste. A missão Apollo 11, um marco na história da humanidade, transformou a ficção de Júlio Verne em uma realidade palpável. Seria possível que Júlio Verne, com sua mente brilhante, tivesse previsto o futuro da exploração espacial? A precisão das previsões de Verne sobre a viagem à Lua continua a alimentar debates até hoje. Em 1909, o escritor inglês E.M. Forster publicou um conto profético intitulado A Máquina para
A história retrata um futuro distópico onde a humanidade vive confinada em um mundo subterrâneo, completamente dependente da máquina, um sistema onipresente que controla todos os aspectos da vida. As pessoas se comunicam através de telas, realizam suas tarefas de forma isolada e perdem o contato com o mundo exterior. O contato humano se torna raro, substituído pela interação virtual. Uma descrição assustadoramente precisa da sociedade moderna, dominada pela internet e pelas redes sociais. Na época em que foi escrito, parecia pura ficção científica. Hoje, porém, a história de Forster assume um tom profético. A internet, com sua promessa de conectar pessoas e democratizar o acesso à informação, também criou um mundo onde a comunicação virtual muitas vezes substitui o contato humano real. As redes sociais, com seus algoritmos que ditam o que vemos e como interagimos, criaram bolhas sociais que podem nos isolar em nossos próprios mundos. Assim como na história de Forster, estamos cada vez mais conectados à máquina e menos conectados uns aos outros. Seria possível que E.M. Forster, há mais de um século, tenha previsto o impacto da tecnologia em nossas vidas? Ou será que a história da humanidade é cíclica, condenada a repetir os mesmos erros, apenas com roupagens diferentes? A precisão das previsões de Forster sobre a sociedade moderna continua a alimentar debates até hoje. Os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 marcaram um ponto de virada na história. As imagens dos aviões colidindo contra as Torres Gêmeas, o colapso dos edifícios e a nuvem de poeira que encobriu Nova York chocaram o mundo e deixaram uma cicatriz profunda na psique humana. Em 1994, o escritor Tom Clancy lançou o livro Dívida de Honra, que descreve um ataque terrorista fictício, onde um avião comercial é usado para atingir o Capitólio dos Estados Unidos, durante o discurso sobre o Estado da União. A trama, assustadoramente similar aos eventos de 11 de setembro, levanta questões inquietantes sobre a capacidade de escritores e artistas de alguma forma, prever o futuro. Em um episódio dos Simpsons que foi ao ar em 1997, Lisa segura um folheto que mostra as Torres Gêmeas ao lado do número 9, formando o que parece ser a imagem de 911. Coincidência? Em um episódio da série The Lone Gunman, que foi ao ar em março de 2001, 6 meses antes dos ataques, a trama gira em torno de um grupo de terroristas que planejam sequestrar um avião e colidi-lo contra o World Trade Center. Em 2015, em um discurso que agora parece assustadoramente profético, Bill Gates alertou o mundo sobre a maior ameaça à humanidade, não uma guerra, mas sim um vírus. Ele descreveu um cenário onde um vírus altamente contagioso, contra o qual a humanidade estava despreparada, se espalharia rapidamente pelo globo, causando milhões de mortes e um colapso econômico global. 5 anos depois, o mundo parou. A pandemia de Covid-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, espalhou-se como um rastilho de pólvora, ceifando milhões de vidas, fechando fronteiras, sobrecarregando sistemas de saúde e mergulhando a economia global em uma crise sem precedentes. A precisão com que Bill Gates descreveu a ameaça de uma pandemia global é perturbadora. Em um mundo cada vez mais interconectado, onde um vírus pode viajar de um continente para outro em questão de horas, a pandemia de Covid-19 expôs a fragilidade da sociedade moderna e a necessidade urgente de se preparar para futuras crises globais. E agora, depois de revisitarmos algumas das previsões mais assustadoras que já se tornaram realidade, somos deixados com uma pergunta inquietante: o que o futuro nos reserva? Se eventos como o naufrágio do Titanic, a ascensão da internet e a pandemia de Covid-19 puderam ser previstos com tanta precisão, o que mais o destino nos reserva? Algumas das previsões mais discutidas incluem a inteligência artificial superando a inteligência humana, a mudança climática causando desastres naturais sem precedentes, e o colapso da ordem global como a conhecemos.
Enquanto algumas dessas previsões podem parecer absurdas, é importante lembrar que o impensável tem uma maneira peculiar de se tornar realidade. A história nos ensina que a arrogância e a falta de preparação podem ter consequências devastadoras. Cabe a nós, como guardiões do nosso próprio destino, aprender com os erros do passado e trabalhar para criar um futuro mais sustentável, justo e resiliente. O futuro não está escrito em pedra. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para construir um futuro melhor para todos. E então, qual dessas previsões te deixou mais pensativo? A precisão de algumas delas é de arrepiar, não é mesmo? Mas lembre-se, o futuro não está escrito em pedra. Podemos aprender com o passado, questionar o presente e construir um futuro melhor. Se você se interessa por mistérios, profecias e tudo o que desafia a lógica, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Juntos vamos continuar explorando os enigmas da história e desvendando os segredos do futuro. Compartilhe nos Continue-nos comentários qual dessas previsões te impactou mais e qual você gostaria de ver em um próximo vídeo. Até a próxima!